Geração Nutella. Misericórdia. Misericórdia, por que todo mundo fala disso? Pois é, aí a gente tem que ir pro entendimento de geração Nutella com, sei lá, geração raiz, talvez, seria Exatamente. A coisa antagônica. Muito nesse lugar de ser uma coisa mais sensível, menos bruta, mais sofisticada, enfim. E aí, toda vez que eu vejo um termo ou algo sendo muito repetido, eu tenho uma postura meio filosófica de conhecer uma coisa pelo seu contrário. Uhum. E aí eu fico pensando assim, tá bom. E eu sou pesquisadora, né, científica. Então assim, tá bom, você tá falando isso aqui, geração Nutella. Em relação a quê? Qual é o contrário? Qual é o parâmetro? De onde vem isso? E obviamente isso vem de uma geração que é a minha, né? Sim. Muito pactuada com o sofrimento. Então a gente que também vem de uma geração do pós-guerra, que precisou reconstruir um planeta nesse sentido, socialmente, economicamente, enfim, todos esses tecidos que a gente precisou reconstruir, redescobriu o prazer, porque o prazer também foi tirado dos baby boomers, isso é muito importante da gente entender. Então a minha geração é uma geração que vai redescobrir o prazer, e esse prazer ele vai aumentando com a internet, porque a gente vai encontrando os iguais, isso é super importante, tá certo? Sim. E aí, o que acontece é que a gente tem um pacto de sofrimento que a gente criou uma nova geração para não ter. E agora, a gente tá bravo porque eles não querem sofrer. E como assim você é um desertor? Como assim você ousa não honrar o pacto de sofrimento que eu sustentei até agora? Mas se eu pensar do ponto de vista psicanalítico como assim eu não tive essa coragem? Como assim eu também não me levantei? Como assim agora eu não posso mais? Entende? Então, quando a gente começa a entender o ressentimento que acontece dentro da gente, quando a gente olha para a liberdade deste jovem, aí para mim a coisa começa a mudar.